Sim, sim, sim. Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do ciclo que está sendo promovido pela Givoa, na figura do Gustavo Perino, tá? Perito de arte e diretor da Givoa. E hoje o tema do nosso encontro, tá? Do ciclo Detetives da Arte, é justamente o colecionismo e o mercado de arte. Então, para isso, a gente está recebendo o colecionador Manuel Onofre, tá? E o Ney Vargas, o pesquisador Ney Vargas, tá? Então, eu dou as vindas ao Manuel, ao Ney, antes da gente começar. Tudo bem, pessoal? Olá, como é que tá, amigo? Como é que vocês estão? Muito Estamos frio. bem. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todas e a todos. Com muito frio, é um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma delícia essa conversa. Olha, Ney, você devia estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui. Apesar do Nordeste não estar frio, pelo contrário, mas isso é um ótimo remédio, rapaz, para organizar. Não, essa aí é na feira na live das sextas-feiras, que é no Rap. Eu vou ficar tentar ficar um pouquinho mais sério, sem álcool. Mas estou te invejando bastante. Legal, pessoal. Então, antes da gente começar a conversa, já passando o recado para todo mundo, quem tiver dúvida, encaminhe a dúvida através do chat para o Gustavo. O Gustavo vai estar organizando as perguntas para o final do encontro, tá? Então, algumas dúvidas vão sendo respondidas no decorrer do próprio encontro, tá? Então, a conversa de hoje eu vou começar pelo Manuel, tá? E, Manuel, você podia contar para a gente um pouquinho sobre a história da sua coleção, sobre o que você coleciona, como você começou? Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, Gustavo, em nome, né, a Givoa, que seguramente não é pelo impacto que minha coleção tem no mercado, uma vez que é como a gente diz, um colecionador provinciano, que não impacta minimamente, mas talvez pelo carinho e pela intensidade, digamos assim, afetiva que eu tenho em relação à arte potiguar e à arte como um todo. Então, muito obrigado. A Givô é uma referência. Abrir esse canal nacionalmente para um colecionador tupiniquim que eu digo é provinciano como eu, né, que, como falei, não tem impacto nenhum, é realmente algo que precisa ser colocado aqui. A Givoa tem um histórico e já uma estrutura na área de peritagem, são profissionais gabaritados na área de conservação e de restauração. Fico muito feliz de estar próximo a essa referência nacional. A Jorge Priori, que tem um histórico aí, o pai, né, que todo, assim, quem lida com as artes sabe da contribuição que seu pai deu, né, Jorge, e dá pelo que ele realizou. Enfim, tendo um canal na época dos anos 80, acho que foi até anos 90, né, na TV carioca, e você vem fazendo isso de forma muito correta e como uma referência num dos canais mais interessantes que eu até chamo as pessoas, aos amigos a visitar. Arte é Investimento, é um canal no YouTube que eu encantado pela forma como você conduz e por esse parecido, né, esse amor à arte que eu tenho. E a Ney, queridão, sou fã, talvez uma das pessoas mais hoje no Brasil, Ney, eu tenho. Outro dia eu estava numa live também com você e eu disse que era como se fosse uma Ana Maria Braga na cozinha, a forma como você fala e lida com a. Eu estou fazendo isso porque é uma das melhores e maiores comunicadoras do Brasil, a forma como você lida com a arte e como Beleza. pesquisador, você não arrota aqueles conceitos que normalmente o pesquisador tem, né, e encarna. Então, isso é muito legal. Muito obrigado por estar, Gustavo, por esse convite, estar dividindo esse espaço com gente tão qualificada e principalmente de permitir a meus amigos e pessoas queridíssimas que participem disso, né, que de um determinado momento esteja partilhando um pouco dessa minha paixão, desse meu amor que é pelas artes. Mas eu vou agora, claro, para e essa saudação eu faço brindando a todo mundo. A live tem que ser feita realmente com
com isso, com espontaneidade, com vontade de comunicar enfim, passar aquilo que está no coração. Mas a pergunta é, como é que começou essa coleção? Eu venho de uma família, sou do interior do Rio Grande do Norte, tenho um imenso orgulho do Alto Oeste Potiguar. Imagine 400 quilômetros, né, o Marizal e Martins são duas cidades pequenininhas, juntas não dão mais que 20 mil habitantes. Um fica em cima de uma serra, que é como se fosse, Ney, a Serra Gaúcha, né, reservada a nossa Gramado, as devidas proporções, claro, mas eu tenho muito carinho, morei 15 anos e tenho minhas raízes centradas, fincadas naquele, enfim, naquela região. E na minha família sempre teve uma tradição e eu convivi muito com isso, principalmente no âmbito do colecionismo, de modo que desde, por exemplo, eu era filatelista, mas cartão postal, meu pai tem 1000 garrafas de cachaça, então é uma família que, de fato, sempre trabalhou com isso, moedas e não sei o quê, e minha mãe, num determinado momento, organizou o que a gente chama lá no interior de um museuzinho. Inclusive, isso já foi matéria aqui enfim, na TV. E esse museuzinho, ela juntava tudo que ela achava interessante, que as pessoas iam entregando, é um museuzinho na fazenda, os alunos das escolas públicas e as pessoas sempre iam visitar esse museuzinho e criou, de fato, algo muito interessante. São peças simples, mas peças que fazem sentido lá para aquela comunidade e tal. E desde que minha mãe faleceu, há cerca de 3 anos, a gente vem pensando nisso, né? Como organizar esse museuzinho, que aí vem um segundo momento que eu junto as duas coisas. Esse museuzinho da minha mãe com essa ideia dessa coleção de arte. Então, a minha história da coleção vem, Jorge, por isso, porque tem um estímulo, meus tios, minha avó pintava, minha mãe pintava, meus tios, Manuel Onofre e Cícero Onofre, sempre vinculados e fomentando isso conosco, enfim, e veio surgindo nesse rescaldo essa questão todinha de construção de um acervo, até que eu vim morar em Natal, e aqui em Natal eu sempre criei uma espécie de percurso das artes, um percurso intuitivo, que eu ia meio que piolho, a gente chama assim, não é piolho ou arroz de festa, mas é piolho de galeria, piolho de sebo, dessas estruturas todas, e eu vinha fazendo esse percurso. E tem uma que eu vou mostrar aqui para vocês, essa é uma publicação dos anos 90, final dos anos 80, de um dos maiores, se não o maior, assim, o mais completo artista potiguar, que se chama Dorian Gray. Então eu resolvi que eu ia meio que colecionar os artistas que tinham sido por ele catalogado, de modo que eu meio que corro atrás desse, fazendo esses percursos, eu meio que vou correndo atrás de completar o álbum de figurinhas, digamos assim, que é mais ou menos essa publicação. Claro que é uma publicação, Dorian infelizmente faleceu, e deixou um legado imenso, assim, uma coisa fora de série, a contribuição artística tanto dele quanto de Newton Navarro, enfim, de outros tantos grandes aqui do Rio Grande do Norte. Mas aí a minha vontade sempre de organizar um pouco disso e mostrar para a comunidade, mostrar esse percurso das artes, criar essa narrativa, dar essa contribuição de alguma maneira que eu ainda não tinha ideia de como era que ela ia ser organizada, estruturada e viabilizada. Mas aí é que está, nesse percurso de construção desse acervo, é que tem coisas muito interessantes, que eu até vão algumas dicas aqui, eu fazendo essas visitas, então todo sábado, religiosamente, chova ou faça sol, eu meio que faço um percurso, se aquela estrutura fechou, eu vou para outra, ou eu coloco, e encontro, o mais legal é que são pessoas que também estão ali, e a gente vai trocando figurinha e eu vou colhendo elementos e vou organizando um pouco afetivamente, principalmente essa coisa dessa coleção. E pessoas e lugares têm contribuído muito e sido muito legal nesse percurso. Por exemplo, Antônio Marx, que é, digamos assim, a nossa memória viva. E na BI-600, eu tenho um imenso carinho por Antônio Marx, por causa do histórico e da forma como ele é um professor da universidade, talvez, como eu falei, a maior referência que nós temos hoje
Então, estar com o Antônio Marcos é um privilégio, conversar com ele, escutar, né, ficar tietando, que é o que eu faço, babando literalmente quando eu tenho essas oportunidades. Com a pandemia, infelizmente, isso está meio organizado, mas descer para... E aí esse percurso inclui a Galeria B612, que é capitaneada de forma muito carinhosa por Anchieta. Ney teve aqui em Natal e conheceu Anchieta, muitas pessoas conhecem. Quer dizer, é um incansável, que contribui fortemente também para a estruturação do mercado da arte aqui, que é muito legal. Isso que é uma coisa incipiente, mas atrás o mercado da arte potiguar tem muita coisa. Bom, e nesse percurso inclui o mercado de Petrópolis, eu estou dando algumas dicas, inclui a Galeria do Centro de Turismo, inclui o Beco da Lama, Jotoque, quem não conhece tem que conhecer, ali em cima do Balalaica, de Ramos. Então, são algumas estruturas dessas assim que eu venho insistentemente percorrendo e dividindo momentos interessantíssimos, sei lá, com Edrize. Sim, tem um espaço novo, lindo, de Cristiano Félix, um guerreiro, num momento desses, assim, abrir um espaço de arte para o Estado é muito importante, né? E são essas figuras e essas pessoas, principalmente os artistas, e eu agradeço aqui, eu não vou citar nomes para não ter a dificuldade em esquecer alguns deles. Todos têm imensa paciência comigo, porque eu sou muito insistente, quero saber como é que faz, né? Eu vou citar um por todos, Fernandinho Gugel, que eu tenho imenso carinho, é meu amigo particular, mas eu digo assim, Fernando, posso ir aí? E agora eu inventei uma história dele me dar aula, ele já foi meu professor de pintura e como uma alternativa de estar junto dele, então uma vez, às sextas-feiras, está parado por causa da pandemia, sexta-feira, na parte da tarde, a gente não tem expediente no Ministério Público, Fernandinho me dá aula, mas claro que é para poder eu estar próximo e desfrutar dessa companhia maravilhosa dele e de outros artistas. Eu tenho vontade de fazer meio como se fosse algumas lives ou algumas entrevistas, né, com essas figuras, assim, por exemplo, a professora Isaura Rosado, que é outra figura também muito legal, Sânzia e Sayonara, são figuras assim que eu acho que tem um interesse social muito grande. Fatalmente, entrevistas eu vou fazer para esse espaço e vou organizar isso, né? Meu tio e tantos outros, e esses artistas queridos e que têm uma contribuição. Mas o que é que... Então, dá para ver, fechando essa primeira resposta, senão eu falo à noite, ainda mais bebendo vinho aqui, vai ser complicado. Dá para ver a forma afetiva, como eu gosto disso. Então, você teve, veja, quem teve coleção de selos, quem teve coleção de conto de carteira, quem é viciado em livros como eu e tal, mas a arte aí entra num aspecto que eu acho muito importante, muito interessante, e tem a ver com Givoa, que é arte é investimento. A arte é investimento. E esse investimento, que o Givoa quer, né, que tão importantemente precisa ser feito de forma qualificada, precisa ter atenção a quem você compra, como você compra, da forma como você compra. Daí a proximidade e a importância que eu trago, e isso o Ney também coloca no universo do colecionalismo, é que você faça de maneira estruturada e organizada e que, de fato, consiga ter aquilo, inclusive como pesquisa, para que outras pessoas, que eventualmente pesquisadores, que seja, tenham acesso, possam, de fato, ter. Então, além do afeto, claro, tem esse outro elemento que eu acho que o afeto que eu tenho pela minha coleção de selo continua, mas esse afeto que eu tenho pela minha coleção de arte potiguar, né, que são os artistas que eu venho colecionando nesse processo, dos mais tradicionais e dos mais recentes, figuras que eu tenho descoberto e tenho buscado apoiar, como Arturi, como Caís, ou enfim, figuras que estão... teve um menino recentemente, Caju Mancha, que eu entendo assim, que é uma figura que vai... Sunsarará, que é uma menina maravilhosa. Ninguém novinho, assim, quase nenhum recente, mas eu acho que precisando ser apresentado, mostrado. Paciência, um menino também que tem um trabalho
li, todos com um trabalho já estruturado, mas que talvez com um potencial maior do que a gente imagina. E acho que estou tentando pensar em alternativas para, de fato, como é que eu posso contribuir mais? Para contribuir, para colaborar. Então, esse meu percurso na construção dessa coleção singela, mas eu acho que carregada, repleta, transbordante de afeto e de uma vontade imensa de partilhar isso, que eu acho que é o que eu vou mais na frente falar um pouco dessa ideia, desse projeto, dessa vontade, desse desejo. Manuel, como é que você cuida da autenticidade das obras que formam sua coleção? Como é que você cuida? Você já se deparou com uma falsificação? Infelizmente, já me deparei e eu tô assim essa proximidade com Givoa, com a coisa atenção maior. Então já me deparei. Como eu falei, o mercado aqui no Rio Grande do Norte não é um mercado pungente, assim, não é um mercado com tanta força ainda, né? Eu imagino que em breve a gente, não sei se vocês perceberam isso, mas acho que a pandemia, que é né, assim, uma situação lastimável, que tem trazido e mexido fortemente com nós, né, com a nossa saúde mental, digamos assim, além de outros aspectos, parece que ela tem feito, que ela tem provocado na gente uma viagem mais introspectiva. Quer dizer, eu tenho cuidado e prestado atenção mais na minha casa, eu tenho ficado mais atento a uma música, eu tenho buscado avaliar e analisado mais e melhor uma obra de arte. Então, eu tenho tido um cuidado maior com esse meu interior, com essa minha, né, enfim, a gente tem um ambiente, um cenário muito mais reflexivo. Eu não tenho dúvida que se a arte liberta, que se a arte traz, além do elemento patrimonial, além do investimento patrimonial, ele também traz essa possibilidade desse alento à alma. Né? Verdadeiramente eu entendo ela como um alimento à alma. Quando eu trago um quadro, né, que é pensado, que é trabalhado, que tem um investimento artístico, que tem um investimento forte do artista para dentro da minha casa, algo que eu me identifiquei, eu acho que aquilo ali de fato é. Mas você está me dizendo, você me fez uma pergunta que me preocupa, como eu falei. Eu já tive, infelizmente, algumas experiências nesse sentido, de devolver obras, né? Por exemplo, eu converso muito, dentre essas figuras, Gilmar, que eu falei, né, como Nildo, Antônio Marcos e toda a gente, certa vez eu recebi uma obra de uma figura, Newton Navarro, que é muito... E a um deles eu perguntei, gente, o que é que vocês acham disso aqui, Onofre? Isso está muito estranho. Então, a institucionalização desse cuidado não é só eu perguntar o que é que fulano acha, eu acho que tem que ter um cuidado muito mais profissionalizado, sabe, Gustavo? Acho que a gente tem que fazer mais atenção a isso, sob pena de prejudicar e algo que vem sendo construído. Em outra situação, há algum tempo, me foi apresentada uma obra e eu achei realmente estranha, não tinha correspondência com preço, e eu disse, não, eu prefiro não arriscar. Mas eu podia ter contratado um serviço de um profissional que me desse estabilidade e tranquilidade para, de fato, fazer aquela aquisição com a calma necessária. Então, esse cuidado eu tenho tido cada vez mais e maior. Eu vou até colocar algo assim, que a gente que lida isso muito diariamente, que fala com essa questão, por exemplo, já apareceram alguns quadros de Tomé, que é um artista muito querido, um artista bem cotado, posicionado, que tem todo um histórico falsificados no universo do mercado, né? E isso pode ser você pode adquirir por um preço barato, mas um preço que tem futuramente vai sair caríssimo, né? Então esse cuidado de fato eu tenho cada vez mais tido e buscado me organizar nesse sentido. E Manuel, qual o futuro da sua coleção? Ótima pergunta, porque
eu venho gestando isso. É literalmente um filho, né? Eu não sou casado, então eu acho que esse vai ser a minha maior contribuição. Diz que a gente tem que plantar uma planta, plantar uma árvore, e a gente tem que ah, escrever um livro, isso eu já fiz. E ter filhos também parece que faz parte para alguns amigos. Tenho dúvida que meu filho, que vai ser parido, é um projeto que eu venho discutindo e conversando com muitos. Tem uma professora aqui, queridíssima, eu tenho imensa admiração por ela, que se chama Ângela Almeida, né? Tem uma outra figura da universidade, duas figuras muito legais que também têm dado esse apoio, Elidete e Isaías, enfim, e vários amigos, Gutinho, então, mas essas pessoas elas têm contribuído muito para que esse sonho, esse projeto que eu venho gestando, digamos assim, vire realidade. A minha maior preocupação é com uma coisa que chama-se sustentabilidade, como a gente deve ter em tudo na vida. Ney, recentemente, a gente tem conversado muito e Ney achou interessante essa ideia provinciana, né, Ney? E eu acho que a gente vai fazer uma parceria bem legal para poder isso se tornar realidade. A minha família é absolutamente entusiasta. Eu espero que agora no final do ano com meu pai a gente vai visitar outras estruturas. Eu tive relativamente pouco tempo no Sebrae, que também achou muito legal a ideia. E essa ideia, eu achei, Ney, olha que não sei que palavra eu uso, que petulância. Lá no Sebrae tem uma figura muito querida que ela disse assim: Onofre, tô vendo aí o Inhotim do Sertão, imagine menos, porque a coisa não é bem né? Enfim, mas em termos de entusiasmo, seguramente vai ser mais interessante do que o Inhotim do Sertão, mas é algo para 2 anos, 3 anos. Eu devo ir com meu pai agora no final do ano. Meu pai, com uma amiga muito querida, auxiliadora, e parte da minha família, visitar algumas dessas estruturas para a gente ter mais clareza e ver Só que tem uma questão que para mim é muito importante. Tem que fazer sentido para a minha comunidade. Tem que ser realmente uma contribuição e isso que está gestando agora ser algo que venha a minha comunidade e para aquela região, que é uma região super pobre, é da Caatinga Potiguar, e que aquilo, com arte popular e principalmente com um percurso, né, que seja uma homenagem à minha comunidade, o Alto Oeste, e que seja também, né, Martins, o Marizal, aquela região toda, e que seja também digamos assim, que seja uma contribuição para o desenvolvimento e para o envolvimento da juventude. Eu sou promotor de justiça da criança e do adolescente e eu, claro, 20 anos de labuta nessa área, eu não tenho a menor dúvida que a arte, a cultura, o esporte e o lazer são os elementos, juntamente com a educação, que mal ou bem a gente já tem educação, mas a arte, ela precisa ser provocada, ela precisa ser. E aí eu acho que esse projeto, juntamente com outros que já estão em curso, nós temos o Museu do Sertão, tem um amigo querido, Mocó, eu conversava com ele recentemente, que também tem um projeto para uma cidade vizinha à minha, e como Caicó já tem, enfim. E o que é mais legal é que digamos, essa ideia ela vem sendo partilhada e entusiasticamente comprada por vários amigos queridos, não só pelos galeristas, por exemplo, como Anchieta, como o Gilmar, ou assim, muito querido Antônio Marques. Eles todos têm tido o cuidado de orientar pelo esse percurso artístico. Agora, e tratado de maneira diferenciada. Não é um consumidor de arte que vai por ali, não, mas é alguém que tem uma trajetória e tal. Mas nesse percurso, Jorge, também tem muitas figuras e pessoas super queridas que dão, que fazem assim um diferencial, que só por escutar já diz assim, eu estava numa audiência para registrar aqui uma situação, e aí uma amiga, que era juíza, muito querida, chegou e disse assim: Onofre, eu acho a maneira como você fala parece que brilha os olhos e tal. E aí ela disse assim: engraçado, eu tenho até uma obra ali.
olha aqui, o que é que você acha para essa sua história aí? Será que vai dar? Gente, é o meu melhor Dorian Gray. A Sandra Lally, que é uma queridona, enfim, tem o maior carinho. Não, aí eu disse, como é, Sandra? É seu, assim, você vai fazer muito mais. Então, isso é muito legal, né? Não só Sandra, mas Soledade, Auxiliadora, são figuras que têm, de fato, além dos artistas, né, que tem de fato, digamos assim, cuidado disso, que tem contribuído fortemente, que tem incentivado e feito. Por exemplo, a gente tem aqui um restaurante que todos nós frequentávamos bastante, que chama-se Raro Sabor. E o Raro Sabor tinha uma obra de um artista que eu adoro aqui, que é querido amigo Flávio Freitas. E aí o Raro Sabor, uma contingência lá, fechou e eu sou o guardião dessa obra, que nós estávamos todos lá. Imagine o valor afetivo que tem essa obra, né? Que tem essa contribuição assim, mas enfim, então são essas figuras assim que de fato me motivam e que dão cada vez mais estímulo, né? Só para lembrar, um outro artista tem um filho que é muito meu amigo, chama-se Rogério Fernandes, e toda vida que Rogério vem aqui, o pai é talvez dos grandes precursores da arte moderna, Túlio Fernandes, né, doutor Túlio. Toda vez que Rogério vem aqui, me aparece com um quadro do pai dele. Eu disse, gente, eu não estou acreditando. Então, todos os meus amigos sabem que esse é meu melhor presente, e é um presente que vai virar esse filho, que vai virar essa criança seguramente linda, maravilhosa, que tem... Né, tinha um outro, eu nunca tinha comentado, eu acho que nem com ele eu comentei, né? Chama-se Dumarés, que é um médico, ele tinha uma clínica bem bonita e com várias obras. E uma dessas obras que estavam lá, ele mudou de clínica, foi para um prédio e ele disse: Onofre, eu ouvi falar de um trabalho que de um projeto que você está querendo desenvolver. Imagina aí, Ney. Eu não sei se eu já falei isso para você. Aí eu disse: Dumarés, que é verdade, é lá no interior, mas é algo assim a longo prazo. Eu estou gestando isso com minha família, com meus pais, né? E que tem aquela história toda que eu vou ter que ir. Talvez isso represente um pouco de um retorno às minhas origens, um retorno mais efetivo, né? Que eu vou ter que estar mais presente, mobilizando e discutindo com a comunidade isso. E aí ele disse assim: a gente estava na academia e é de um artista que chama-se Leopoldo Nelson. Então a gente tem figuras como Dorian Gray, Newton Navarro, Leopoldo Nelson, Tomé, Túlio Fernandes, Erasmo, Eri. Bom, não vou mais falar Fernando Gugel para não esquecer que eu já, né, Flavinho e tal. Aí ele disse: eu estou com essa obra que não vai caber na minha... E foi Leopoldo Nelson que me deu, foi um médico falecido e tal, e tem uma coisa expressionista maravilhosa. Era uma obra grande, aí ele disse assim: você está com seu carro, e qual é o seu carro? Aí eu disse... Ele perguntou se me interessava a obra e tal. Imagina, Leopoldo Nelson, eu disse, com certeza. Meu Deus do céu, já me desestruturei e eu já perdi completamente a concentração nele. Já não queria... Aí fiquei lá no pé dele, meio que apiruando, para saber mais o que vinha na sequência, né, e tal, que era que ele ia me dizer. Aí ele disse: você está em que carro? Aí eu disse: não, qual é o seu carro? Aí eu disse: eita, eu acho que ele vai propor trocar a obra pelo meu carro. Aí não dá, né? Por mais interesse que eu tenha, imagine, Gustavo, eu não vou conseguir fazer isso, né? Eu disse: é um Jeep, tá ali na frente, assim, bem quietinho e tal. Aí ele disse: não, porque se for o caso, se você não tiver muita pressa, você já terminou de nada, já ia embora. Ele disse: não, eu falta pouca coisa. Aí você já vai lá em casa e olha. Aí eu disse assim: tô entendendo, não. Você tá disse: não, é seu. Imagina, eu conversei com minha esposa, o melhor destinatário dessa obra vai ser você. Pelo amor de Deus. Aí eu disse: não, você fica tranquilo, você tem até 10 horas da noite, que é quando a academia fecha, eu tô aqui e tal, e a gente vai. E aí eu fui para casa dele, aí ele disse: será que cabe no seu carro? Não, Onofre, amanhã talvez você possa dizer: não, 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 não. Vai que acontece alguma coisa, sei lá, e aí eu quero ir lá agora, eu deixo o carro lá na frente, eu vou a pé segurando isso lá para casa e tal. Então são essas coisas que trazem muito movimento positivo e muita coisa boa, de pessoas acreditarem que um projeto de arte pode fazer diferença
Eu que lido diariamente com criança e adolescente, acredito fortemente nisso. E esse convívio com os artistas, eu tive pouco tempo no ateliê de Selma Bezerra, que eu adoro, tenho assim, imensa admiração. Acho que é uma das artistas modernas, contemporâneas mais gigantes. Eu dizia isso a Bebeto, ele disse, eu concordo plenamente e tal. E aí ela chegou e eu fui falar disso. Ela disse, eu queria que isso aqui... Meu Deus do céu! Quando eu né, falando com ela, e ela disse, já gostei de cara disso que você está propondo aí, viu, Onofre? Isso é algo instigante, é algo que move a gente, artista. Então, fechando essa pergunta, é uma movimentação que, mesmo que eu não queira, vai acontecer, mesmo por causa do envolvimento dessas figuras, dos artistas, das figuras das artes, dos meus amigos que estão da minha família. Eu acho que vai ser também um sonho da minha mãe. Assim que ela faleceu, tem um amigo muito legal da Casa da Ribeira, e eu convidei imediatamente, ele foi comigo lá, e a gente teve a oportunidade de organizar alguma, né, de estruturar, ver se era aquilo ali, como era e tal. E foi muito fofo isso, assim, muito legal. Primeira disposição dele, queridíssimo Vanderlei, que me inspira, fez um trabalho em São Paulo em homenagem à Câmara Cascudo, muito legal, muito interessante. Então são essas torcidas. Marília Bezerra, outro dia conversando com ela, também, imagine, está em Honduras e super entusiasmada com isso, como é que vai sair, como é que vai ser, Lennon Lee, tantas outras figuras muito envolvidas por uma coisa simples, mas verdadeira e que pretende, de fato, fazer alguma diferença e se juntar a vários desses projetos sofríveis, que a gente sabe que não é algo fácil, muito pelo contrário, lidar com arte num universo que muitas vezes solta um prato de comida é algo realmente instigante. Mas acho que isso vai ser rico e vai ser uma oportunidade para ajudar a mostrar as potencialidades e fazer o registro mais do que necessário dos grandiosos artistas, muitos deles ainda não descobertos, digamos assim, pelo grande público, mas eu tenho certeza que isso vai contribuir. Então tem esse contexto aí todo, tem esse cenário que eu venho lutando e até me emociono quando falo assim um pouco disso. E seguramente vai dar certo e a gente vai... Jorge, espero num dos seus programas lá do YouTube a gente está falando uma coisinha brejeirinha, mas que teve todo uma construção, um cuidado, né? Teve todo um investimento afetivo e emocional para tanto. Legal, Manuel. Vou passar agora para o Ney. Ney, como é que você tem visto o colecionismo de obras de arte no Brasil? Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pela participação. Antes de eu responder, é importante eu dizer que eu estou num momento agora de escrita da tese, né? Depois de 4 anos de pesquisa, que me fez percorrer o Brasil, pelo menos 16 estados aí para entrevistar colecionadores. E foi muito bom esse convite, junto com o Manuel, para eu rememorar um pouco, né, o meu percurso rápido, minha passagem rápida por Natal, e ver que é absolutamente impossível traduzir em palavras tudo que eu tive de emoção passando por lá, e o quanto o Natal me questionou por uma série de questões, uma série de coisas, reforçou algumas tendências, algumas questões que já estão, na verdade, se mostrando em evidências no país inteiro. O Natal também é um cenário que mostra isso, e eu já começo de pronto fazendo um contraponto ao que o Manuel iniciou sua fala, dizendo que a coleção dele não tem impacto nenhum. É quase uma temeridade, Manuel, dizer isso, e ainda bem que tu mesmo desmentiu isso ao longo da tua fala, né? Para ver que não essas escalas, né, do colecionismo, elas são múltiplas, elas são infinitas.
mas todas elas são absolutamente importantes, né? Não é porque o colecionador não tem blue chips, não é porque o colecionador não compra na Sotheby's, não compra na Christie's, não compra nas mais importantes galerias internacionais, que ele não vai ter uma coleção importante. E isso que o Manuel descreveu para a gente, né, o papel dele, é, para mim, o significado mais importante hoje do colecionismo, que é justamente o papel social dessa pessoa que se imbui de determinadas atribuições a partir do exercício de agrupamento de obras, né? Obras que vai ser motivada por uma infinidade, por um outro universo de questões, que vai ser, como o faz o Manuel, muito imbuído pelo afeto, também pela essa perspectiva de constituir um patrimônio que possa descrever a cena cultural local, descrever a produção que acontece dentro da sua região, né? Pode ser também por questões meramente econômicas, de investimento, enfim, as escolhas, né? Os fatores que motivam são variados, né? Então, o cenário, né, brasileiro é bastante promissor, né? Eu vou aproveitar isso que o Manuel falou sobre a institucionalização das coleções, que é um aspecto dentro desse amplo quadro que é o procedimento colecionista, né? Que é um universo riquíssimo, né? A institucionalização das coleções é um deles, é um dos elementos que compõem esse cenário, essa história, essa perspectiva, e é, digamos assim, o ápice do colecionador da colecionadora quando eles instituem sua coleção e quando eles colocam a público, né? Oportunizam. Aí... Você precisa desbloquear o iPhone. Desculpa. A Siri resolveu falar por conta própria. Isso acontece de vez em quando. Estou até assustado com isso. Vira e mexe, a minha Siri está ouvindo, que ele me respondendo sem eu nem tocar no celular. Já acho que é alguém do FBI, de algum lugar assim, da NASA, fiscalizando a gente. Mas olha só, a gente tem um momento bastante rico no Brasil. Eu não sei como é que vai ser esse cenário após-pandêmico, mas até então o cenário era bastante promissor, de vários processos de institucionalização. Nós temos 4 grandes instituições de arte contemporânea, de museus de colecionadores de arte contemporânea no Brasil, né? A Fundação Vera Chaves Barcelos, o Instituto João Figueiredo Ferraz, o Inhotim, e aí pertinho do Manuel, no sul de Pernambuco, a Usina de Arte, né, do Ricardo e da Bruna Pessoa de Queiroz. Só de arte contemporânea. Se a gente for trabalhar com arte moderna e contemporânea, esse espectro amplia, né? Então, tem uma série de iniciativas que estão sendo pensadas nas 5 regiões brasileiras. A gente vai ter várias experiências. A gente estava com um museu para ser aberto aqui na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, um museu de esculturas, mas daí a pandemia fez adiar a inauguração, que é do Michelin. Ele é um empresário do ramo do turismo, tem uma universidade aqui na Serra Gaúcha, e ele tem um parque de esculturas bastante, pelo menos que deu para perceber, bastante rico, né? A partir de um festival de esculturas que tem em Bento Gonçalves, um festival internacional de esculturas, já acontece há 4, 5 edições, e ele, a cada edição, ele consegue fazer com que fique alguma obra neste ambiente. Então, esta é uma das experiências, tem várias outras surgindo. Tem uma experiência em Manaus, experiência em Belém, e agora o Manuel vai poder também contribuir com a ampliação desse panorama que são as instituições mantidas por colecionadores, que é um fenômeno, na verdade, internacional. Isso a gente pode colocar dentro da categoria de um fenômeno de escala global, que são as instituições mantidas por colecionadores privados, né? No Brasil, a nossa tradição, né, dos grandes museus de arte moderna, quem está por trás? Colecionadores. Primeiros colecionadores privados iniciam, né, esse processo, e depois o setor público vai encampar para si a criação dessas instituições, né? Então, isso acontece agora também no contexto da arte contemporânea.
Primeiro, os colecionadores privados abrem as suas instituições, elas vão ter formas jurídicas bastante distintas, no âmbito, que podem ser no âmbito da fundação, que tem uma perspectiva, um funcionamento, ou então em associações que tem outra. Mas, enfim, é um universo muito rico. E o colecionismo privado, aquele que é o que o Manuel ainda está experimentando, né? Que é aquele que fica dentro do ambiente privado particular das pessoas que colecionam. Isso é vastíssimo. Felizmente, o Brasil tem um número de colecionadores bastante expressivo, concentrados a maioria em São Paulo, porque é onde também há o maior número de equipamentos culturais, maior número de galerias, onde há um sistema mais fortalecido, né? E é onde também exerce um poder de definição do que é arte contemporânea hoje, né? O que se conhece, o que se nomina de arte contemporânea no Brasil, precisa passar necessariamente por São Paulo. Isso é uma evidência da minha pesquisa. Muitos colecionadores, quando mostravam as suas coleções, diziam: esse artista já passou por determinada galeria em São Paulo, já esteve em determinado museu em São Paulo. Então, a São Paulo exerce um poder muito grande no colecionismo de arte contemporânea, né, especificamente falando. Outra questão assim, que eu acho que é importante, que suscitou na minha ida até Natal e que me deixou bastante perturbado, é o fato dos colecionadores de Natal. Infelizmente, eu não pude entrevistar o Manuel, a gente não conseguiu, eu tive uma estada muito rápida lá, mas os 3 colecionadores que eu entrevistei, ficou flagrante uma questão que é conceitual em relação à arte, né? Os colecionadores que eu entrevistei, eles têm no discurso, principalmente em 2 deles, da coleção da arte popular, né? E eu fiquei intrigado com isso, né? Já não é um debate novo, é um debate já bastante, enfim, que já existe aí um debate acontecendo sobre o que efetivamente, aonde que a gente coloca essa categoria de arte popular, porque ela já não talvez não se sustente mais como arte popular, né? Isso é uma questão para o contexto da história da arte no Brasil, né? Que eu acho que a gente tem que avançar nessa questão, pelo fato de que essa é uma produção que diz respeito muito fortemente a esse contexto, a um contexto regional, a um contexto da região do Rio Grande do Norte, né, e ali as adjacências, né, de uma produção que constrói um pensamento, que constrói uma lógica, que constrói um padrão simbólico de compreensão da visualidade, dita como arte popular, né? Mas que este grande sistema, né, de arte, de uma arte mais, digamos assim, contemporânea, começa a absorver. Começa já há bastante tempo, na verdade. A gente tem, por exemplo, aqui a Tina Zapoli, em Porto Alegre, já há mais de 30 anos, uma pessoa que tem uma importância muito grande no cenário nacional, para inserir artistas ditos populares dentro desse contexto mais amplo, né? Tem o Paulo Darzé, em Salvador, fazendo um trabalho fabuloso, inclusive dispondo nos seus estandes na SP Arte apenas artistas desta perspectiva, né, de arte popular. Tem o trabalho talvez hoje mais vigoroso no país, da Vilma Eide, né, em São Paulo. É uma galeria Estação dedicada a discutir, enfim, dar visibilidade a essa produção. Então, isso para mim foi muito caro, né? Eu saí de Natal com essa pulga atrás da orelha. Felizmente, eu fui hospedado na casa da minha querida amiga Bettina Rupp, que é daqui do Rio Grande do Sul, passou no concurso lá em Natal, e ela me passa um texto da Nathalie Reinich para eu ler, para tentar entender, afinal de contas, né, o que é essa arte contemporânea e como que a gente pode pensar a arte popular a partir dessa perspectiva. Tendo muito cuidado, né, para a gente não chegar lá, que é de fora, né, que tem uma outra compreensão, ditando regras, porque, como eu disse, este é um padrão simbólico que constitui uma compreensão de mundo, uma visão de mundo dessa região. Então, não vai ser de uma forma autoritária que a gente vai chegar lá e destituir
né, toda uma construção, um pensamento cultural para dar um outro sentido a essa produção. Por outro lado, ficar nessa categoria popular também tem lá suas questões, porque, infelizmente, ainda há um preconceito, né? E há vários níveis de preconceito, inclusive em várias formas de expressão artística. A gente vê isso nas gravuras, a gente vê isso em alguns meios ainda, né? Então, é um caminho ali que a gente tem que discutir, tem que ampliar esse debate. E essa foi uma questão linda que me passou, né, lá em Natal, do percurso que eu fiz. Uma outra questão que surgiu lá, que se liga a uma outra colecionadora também, e que eu acho que o Manuel, de certa maneira, se enquadra nisso, que são... o colecionador em si, ele não toma uma decisão racional de ser colecionador. Tá? Ele se percebe colecionador em dado momento, quando ele está com a casa atulhada de obras, onde já não tem mais aonde colocar, né? E alguém vem e começa a falar para a pessoa. Essa noção, às vezes, ela é externa, né? São as pessoas que estão de fora, porque a pessoa está tão contaminada naquele universo que ela nem se dá conta. Então vem alguém de fora e diz: fulano, tu já é um colecionador, né? Mas, enfim, essa é uma construção que se dá ao longo do tempo. Em Natal, eu encontro um colecionador que ele decide ser colecionador. E ele decide ser colecionador e ele faz uma lista de artistas que ele vai colecionar. Essa é um dado bastante interessante dentro da constituição dessa persona colecionadora, né? Que foge um pouco à regra desta outra normalidade, digamos assim, né? Que é o fato das pessoas irem se constituindo ao longo do tempo e se entenderem como tal, né? E mais duas últimas questões dentro desse contexto, assim, a partir de Natal, que eu acho que é importante dizer, muito a partir da fala do Manuel. O colecionador, ele tem um papel social fundamental. Ele é um agente que ultrapassa os limites de alguém que acumula obras, que tem poder econômico, poder cultural, poder político, de juntar obras. Ele dispara, eu até já comentei isso no início, mas assim, é bom frisar, o colecionador e a colecionadora, eles são agentes hoje que estabelecem conexões, interligações, eles são propagadores, eles multiplicam uma série de debates e de propostas em função dessa sua paixão, que o Manuel muito bem deixou claro aqui para a gente na sua fala. E um último aspecto que também nos colecionadores das bordas, né, que não estão centrados ali em São Paulo, que é a importância que esses colecionadores têm, desempenhando um papel quase que de historiadores. Né? Então, como as instituições públicas, elas carecem de verba, elas carecem de condições básicas para sua manutenção, que dirá para ampliar seus acervos. Então, será na casa dos colecionadores que nós vamos ter a compreensão da produção das regiões onde eles estão. Então, por exemplo, para eu entender com mais profundidade a produção em Santa Catarina, eu tenho que ir na casa de colecionador do Ilmar Correia, que tem a coleção Catarina, que é uma coleção que vai desde Vitor Meirelles até os meninos que estão saindo da UDESC, da Federal de Santa Catarina, neste instante. A mesma coisa vai se replicar no Recife, vai se replicar em Belém, vai se replicar em outros estados. Né? Então, são muitos os valores, são muitas as análises que a gente pode se debruçar sobre o papel dessa figura, que é uma figura que tem uma relevância histórica para a arte, né? Para a constituição da história da arte. Eu sempre digo, né, tem os curadores, galeristas, as pessoas ficam até com uma cara um pouco torta comigo, mas eu disse, não fossem os artistas, suas obras, os colecionadores e suas coleções, a história da arte seria outra, né? Seria bastante, enfim, outra. O Jorge deu uma saidinha, mas eu já sei qual é a segunda pergunta. Ah, voltou. Não, então vou fazer. Já ia eu mesmo fazer a pergunta para mim. Não, tá. Desculpa aí, eu tive um probleminha aqui.
Ney, considerando as suas pesquisas, como é que você tem visto a questão da falsificação de obras de arte? Muito frequente. Todos os colecionadores passam por esse processo de falsificação. E os leilões é a porta de acesso ao mundo das falsificações. E o que é importante dizer, é uma experiência pedagógica, né? Da aquisição de uma falsificação, quando se detecta isso, imediatamente o colecionador se dá conta desse problema e vai tratar de ampliar, de aprofundar seu conhecimento para evitar uma futura aquisição de uma compra falsa. Infelizmente, a gente vive num mundo da falsificação. O Brasil não é um caso excepcional, isso é uma questão internacional, na verdade, no mundo inteiro, e eu posso dizer com tranquilidade que hoje, pelo menos no Brasil, há uma máfia de falsificação, né? A gente encontra falsificação facilmente em sites que estão aí na internet, a gente pode baixar vários agora e comprar Tarsila do Amaral por 3, 4, 5 mil reais. Enfim, é só para citar um exemplo, né? Mas isso, dentro do âmbito do colecionismo, me parece como um aspecto pedagógico. A pessoa que coleciona compra, se dá conta daquilo, e aquilo é um input para que ela possa aprofundar seus conhecimentos e evitar cair nessa esparrela, né? E com isso, a gente vai ter colecionadores que desenvolveram uma série de, digamos assim, tecnologias de conhecimento para poder se cercear, né, e evitar que essas coisas aconteçam. Eu não identifiquei, isso é muito claro, assim, importante do universo das pesquisas das entrevistas que eu fiz, que foram com 83 colecionadores em 16 estados, em nenhum momento alguém que mencionou das suas experiências com falsificação comentou algo que tenha sido, que aponte, que me deixe indícios de que houve uma continuidade, de que houve novas aquisições de falsificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um grupo de pessoas que adquirem obras falsas que é por ingenuidade, não é por maldade. Claro que tem gente que faz isso por vários motivos, pode ser por especulação, ou para revenda, enfim, mas quando ela é colecionadora mesmo, isso acaba sendo, inclusive, até em determinadas situações, dependendo de quanto que ela gasta, traumático, né? Já para outras é uma aula privada, uma aula particular de como não operar, como não fazer como não proceder, né, dentro da prática colecionista. Agora, Ney, só me tira uma dúvida. Antes de passar para a terceira pergunta, você citou os leilões. Onde é que você tem visto isso mais? Leilões físicos ou de internet? Leilões de internet. E assim, das formas mais variadas, né? Tanto nos leilões quanto nos sites específicos de vendas de obra de arte. Porque, por exemplo, bom, eu não posso citar nome para não levar um processo caso aconteça, se alguém daqui estiver envolvido. Mas tem um site muito famoso, né? Que chega a ser ridículo. Também, por outro lado, assim, a facilidade que a gente tem é que as falsificações no Brasil são ridículas. São realmente assim, risíveis, é grosseiro demais, né? E então a gente olha, não precisa ser um expert no assunto, não precisa ser um perito, a gente não precisa chamar o Gustavo, basta um conhecimento básico que a gente vê que é picaretagem. Mas isso está sendo contaminado, essas falsificações. Eu tenho notícias recentes, porque dentro da minha pesquisa eu acabei constituindo, fazendo grandes amizades, entre elas tem um colecionador que é colecionador só de leilão. Ele só compra, basicamente, a coleção dele, quase que na sua totalidade, é adquirida nos leilões. Então, ele virou um expert em leilões. Ele é um estudioso de leilões. Então, eu estou o tempo inteiro em contato com ele mesmo, vira e mexe, me manda mensagem. Até da semana passada teve um leilão importante, ele me mandou mensagem para dizer como é que tinha sido o leilão, o valor das obras que tinham sido vendidas, de determinados artistas e tal e coisa. Pois nesse leilão, que é o leilão importante, já está contaminado por obras falsas.
Então, é muito complicado. Por mais que se avise, né, teve um galerista, amigo meu, para este mesmo leilão, ligou para a pessoa, porque viu, né, que a cartela lá, os lotes, né, vão ser vendidos, disse, olha, vocês estão vendendo uma obra falsa de determinado artista. Não foi suficiente, a obra foi vendida assim mesmo. Então, realmente é muito complexo, né? A gente está aí, eu e o Manuel e o Gustavo, a gente faz parte de um grupo de Direito e Arte. Essa questão, quando é dentro do WhatsApp, essa questão, quando a gente joga ali, né? E é um dos momentos que as pessoas mais participam, né, para falar de falsificação. O fato é que a gente não tem uma legislação séria, né? O mundo da arte no Brasil é muito opaco, de modo geral, no sentido do seu mercado, não seu mercado regulado, a gente não tem leis que organizem minimamente esse cenário, né? Então, ele é um cenário, porque também é formado por valores subjetivos, ele é um ambiente muito propício para esse tipo de contravenção, infelizmente, né? E, Ney, nos últimos anos, o mercado financeiro tem desenvolvido uma série de produtos para o sistema de arte. Como é que os profissionais do mercado financeiro estão lidando com a questão de autenticidade, das falsificações? Olha, a arte em si, assim como o sistema no qual ela transita, é um sistema que exige, né, que necessita para a sua sobrevivência ser autorrenovável, né? Ele tem que o tempo inteiro trazer novidades, o tempo inteiro ele tem que se arejar, se expandir. O mercado financeiro, ele inicia, né, um casamento entre arte e a até hoje em dia, com uma série de produtos no mercado financeiro para quem intenciona colecionar. O ano passado, por exemplo, em agosto, no início de agosto do ano passado, teve o primeiro congresso internacional de todos os produtos, né, oferecidos no mundo dentro do campo do sistema financeiro. E ele se manifesta de várias maneiras. Existem fundos, né, específicos que, por exemplo, você aporta um recurso com uma série de pessoas e esse recurso, esse montante, vai virar uma coleção e essa coleção vai ser, com o tempo, valorizada. A experiência brasileira é o Brazilian Golden Art, que é o BGA, né, do Heitor Reis. Mas também empréstimos, né, vão ser feitos para colecionadores. Um dos últimos produtos esse do mercado financeiro foi feito por um braço do Citibank em Hong Kong, e eles oferecem lá para quem se interessa em ser colecionador empréstimos com juros bastante atrativos, condicionado a que este colecionador que pega este empréstimo para comprar as obras que ele compra precisam ser de alguma maneira visibilizadas. Ele tem que socialmente se mostrar como alguém que coleciona. Veja bem o requinte, né, da coisa. Esse é um dos critérios que tu assina lá quando tu contrata o empréstimo. E agora, né, dentro dessa ideia da autorrenovação, o blockchain, né, que é um ambiente meio que funciona como um cartório de registro, né? O Gustavo é um expert no assunto. Hoje é a pessoa que eu conheço no Brasil que mais domina esse meio. Inclusive, a gente vai dar um curso sobre isso em agosto, na Aura, né? É um ambiente que agora está também migrando, o mundo da arte está migrando para lá, né? Então já tem vários produtos dentro desse ambiente blockchain, dentre os quais a peritagem pode se valer, né? E dá garantias de legitimidade das obras, né? Então é um universo muito rico, bastante complexo ao mesmo tempo, né? E inovador, né? Que traz para a gente que pesquisa uma série de questões para pensar o sistema, né? Pensar a atualidade do sistema. E especificamente, um último produto que eu trago como exemplo, que é fora do ambiente blockchain,
mas que é a Finarte, por exemplo, né? Que é uma empresa que oferece empréstimos com obras consignadas. Você tem um Volpe na sua casa que vale, vamos chutar aí, 10 milhões. E o colecionador tem patrimônio, mas não tem liquidez, né? Então ele pega este quadro, leva até a Finarte, e a Finarte vai dar até 60% do valor do quadro em dinheiro, e esse quadro vai ir para a CLE Reserva Cultural, que é um ambiente que tem em São Paulo incrível, onde os colecionadores mantêm suas obras, e depois que esse empréstimo for pago, a obra volta para a casa do colecionador. Para dar conta da autenticidade da obra, há uma perícia feita, né? Então, a peritagem, nesse momento, ela é acionada para poder dar garantia de que aquela obra é verdadeira. Então, a perícia, ela entra, né? Ela perpassa várias instâncias desse universo da arte, cada vez com mais importância, porque, como eu mencionei, a gente vive num mundo da falsificação com muita força. Então, nunca foi tão importante o papel desses profissionais dentro do campo da arte para dar garantias de que o colecionador está comprando obras, enfim, que sejam autênticas, né? Não sei se eu te respondi, mas é porque esse é um assunto, na verdade, né, que a gente pode fazer várias conversas. A gente pode pegar só o assunto falsificação e se desdobrar em vários episódios. Não, esse assunto não. E uma coisa que eu observo muito, né, também tem o seguinte: é que nem você falou, tem muita falsificação que é grosseira e a turma cai também porque quer, entendeu? Então, por exemplo, eu já soube de histórias assim, de cara que foi num determinado site e se entubou de pinturas do Guignard a R$ 500. Cara, isso não existe, cara. Mas eu vou te dizer meu exemplo. Eu já comprei uma vez um tapete persa, tá? Num leilão de televisão há anos atrás. Eu chego em casa, depois de uma noitada, bêbado, eu sento em casa e queria ficar mais bêbado ainda, eu abro uma garrafa de champanhe, ligo a televisão, tá dando aqueles programas de madrugada, e eu compro um tapete persa, completamente embriagado. Eu sou um mau caráter? Eu sou um idiota? Não. Eu estava bêbado, eu estava feliz, eu queria fazer uma brincadeira, eu vou ali e comprei. Eu acho que esses julgamentos que a gente faz, porque eu estou falando isso porque eu encontrei vários colecionadores, inclusive um que muito me chamou a atenção, um jovem colecionador de Florianópolis, que vai me mostrar um Barsotti que o meu sobrinho de 7 anos faz melhor a falsificação. Então, mas ele me contou aquilo assim, com tanto constrangimento, e aquilo para ele foi tão importante, foi tão marcante, foi um turning point para ele poder entender o papel dele como colecionador e para ele aprofundar os estudos. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando for fazer essa crítica a essas pessoas que adquirem, porque sim, tem gente leviana que compra porque está achando que está fazendo um bom negócio, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Tem quem compre achando que está fazendo, que está tirando proveito, que está fazendo, né? É a hora de fazer uma super compra, então vai comprar uma Tarsila por 4, 5 mil. Ou como é um leilão aí, que eu acho que alguém acabou de descrever, eu não vou falar o nome, mas é um leilão que tem, por exemplo, uma obra do cômica, isso é muito engraçado, é uma obra do Iberê Camargo, o mesmo número da gravura, que é a de número 16 de 20, vendida por diversos preços e com tonalidades completamente diferentes no mesmo site. No mesmo site. O mesmo site vende a mesma gravura por preços diferentes e com colorações diferentes. Quer dizer, eles não estão nem aí. Não. Nem aí. Tem um dos artistas, depois eu gostaria até de registrar, porque tem artistas dos melhores que estão assistindo a nossa live. Tem um artista muito querido, particularmente, que chama-se Andrew Chuck,
e ele está colocando e ressaltando a questão da obra de arte ser um ativo e isso, de fato, despertar. Eu acho que se tem alguma coisa positiva nesse cenário todo, é o que ele colocou, né? É a ferramenta ficar atento cada vez mais com um documento de autenticidade, que é o que Gustavo, obviamente, sempre está lá batendo e dando conta da importância desse cuidado, digamos assim, que a gente precisa ter. Então, de fato, eu vejo Andrew Chuck é um dos preocupados com essa estrutura desse mercado, tanto quanto o Lennon Lee, que eu vejo aqui. Nós temos Marília Bulhões, uma artista internacional, né, que tem uma penetração, tem colecionadores de Nova York, colecionadores da Europa que têm obras dela, sabe bem disso. Então, é uma responsabilidade nossa, dos colecionadores ou daquelas pessoas que têm disponibilidade, movimento, que eu acho que é cada vez maior em investir em arte, ficar atento e buscar esse tipo, né, buscar cada vez mais atenção com autenticidade. E na dúvida, só obviamente adquirir aquilo porque respeita o artista, respeita a cadeia produtiva como um todo, respeita o mercado e você não tem isso que você falou, a possibilidade de passar por esse desprazer, ou esse desgosto, digamos assim, né, de lidar com a situação. Eu queria, já que eu estou falando, eu sei que vocês vão organizar outras questões, mas tem uma ação muito interessante que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte, também está acontecendo na Bahia e tal, e eu que sou colecionador, tenho tido um cuidado muito grande. Nós temos hoje aqui, chama-se Olhar Potiguar. Tem uma fotógrafa chamada Leila Cunha Lima, uma das melhores aqui do estado, e Leila organizou uma estratégia com os melhores fotógrafos, hoje já são, eu acho que mais de 100, digamos assim, né, de fotógrafos que estão numa plataforma, essa que chama, né, numa página que chama-se Olhar Potiguar, e as fotografias estão sendo disponibilizadas por um valor que não é o valor normal daquela fotografia, mas por causa da pandemia há uma reversão desse valor para instituições. Então, por exemplo, a minha coleção que eu pretendo trabalhar lá, claro que eu estou entre aspas, aproveitando no bom sentido dessa ação linda que Leila e Max, que é outro amigo nosso, né, Ney conhece também, uma competência que tem uma Max Pereira, queridíssimo. Que tem uma estrada, um dos mais queridos, né, enfim. E aí eu convido vocês a visitarem essa Olhar Potiguar, fotografias do Rio Grande do Norte, né, que mostram a beleza e a riqueza desse nosso estado por um valor que será revertido, e você tem um Max, ou Kaline, ou sei lá, Marcelo Boanani, né, nomes, Leila Cunha Lima, de nacionais, que tem um aspecto mais que você pode partilhar disso e com certeza de que aquilo é realmente algo autêntico, né? Não vai ter possibilidade, diferentemente desses sites dos leilões, não vai ter possibilidade essa compra direta ao artista, essa compra cuidada, essa compra atenta, é de fato algo. Mas aí, registrando, né, como eu falei, além de Max, que eu vi que está aqui, Andrew Chuck, que é esse batalhador, uma referência aqui, um professor muito querido. Acho que Leilinha está aqui também, eu vi alguma coisa assim. Neil, professor, tem um curso, eu recentemente visitei Neil Moraes, muito legal. Um cabra da peste, que eu brinco, que chama-se Etelânio, é um médico, artista de uma cidade vizinha minha, que está fazendo um trabalho, ele publica ao final da tarde as coisas que ele... Mas é como eu já criei um movimento de esperar a publicação dele, porque ele está produzindo nessa pandemia com uma força muito interessante, né? Destaque no Salão Dorian Gray, que está em curso, que é outra página que eu sugiro a quem não é de Natal visitar. O salão, que é uma coisa que nem tem tanto mais no Brasil, né, Ney? Mas que tem essa força aqui no Rio Grande do Norte.
homenagem a um dos grandes artistas que nós temos. Bom, era esse registro que eu queria fazer aí no meio, aproveitando que ainda tem, né, temos tantos que estão por aqui, mas deixar isso aí registrado. Gente, antes... Desculpa, não... teve uma pessoa que a Raquel Vilagran já passou até o link aqui para as Tarsilas, que como eu havia comentado, né? Então é isso. Eu acho que, na verdade, o interessante, a grande questão da falsificação é o seu oposto, né? A autenticidade e as formas que a gente encontra para aprofundar o nosso conhecimento naquilo que é autêntico, né? Naquilo que tem garantias de legitimidade, né? Então, acho que tem o mal, mas aí o mal também pode gerar o bem. Um pensamento um pouco naif, mas enfim, ingênuo, mas eu acho que é uma perspectiva para olhar esse cenário que é tão complexo, né? Vai lá, Jorge. Não, antes de passar para o Gustavo para as considerações finais, eu só queria fazer 2 comentários nesse assunto assim de plataformas, falsificações. Aquela história lá do Guignard que eu estava contando, o cara foi, comprou um monte de coisa. O Guignard tinha um segundo quadro, tinha o quadro mais caro até pouco tempo na história do Brasil, e aí foi superado pela Tarsila, e aí o cara se deu conta quando ele recebeu que era tudo falso. Então, uma coisa que as pessoas não verificam, essa informação está em cada uma dessas plataformas, é o seguinte: você comprou, recebeu, duvidou da autenticidade, você tem um determinado tempo para encontrar um perito de obras de arte que emita um laudo como se isso fosse encontrado em cada uma das esquinas que se frequente, para que possa estar entrando em contato e cancelando a compra. E algumas dessas plataformas, o prazo é até mesmo de 7 dias. É impossível fazer um negócio desse nesse prazo. Então, quando esse cara foi tentar correr atrás, o próprio vendedor já tinha desaparecido da plataforma. Então, e outra história que eu também escutei é o seguinte: o cara se depara com um móvel moderno numa dessas plataformas, o preço não corresponde à realidade, entra em contato com uma pessoa, isso foi a pessoa me contando assim, porque às vezes a pessoa também quer se iludir, tem essas situações que são muito perigosas, liga e fala, e o cara vira para ele e fala: fulano, não existe nesse preço. Aí ele, não existe nesse preço. E terminou, o cara foi lá e comprou. E o cara teve um aviso, mesmo que informal, de uma pessoa que ele conhecia, que deveria conhecer, só que como a pessoa está instigada por aquele negócio, então essa questão de falsificações, por isso que eu fiz muito questão de separar o físico, que também tem esse problema, do eletrônico, que é muito maior, entendeu? Esse problema. O controle é muito mais difícil, né? Muito mais complicado. Digamos assim, se montou uma estrutura que a responsabilidade é de quem compra que se vire. Então, tem uma série de questões assim, não são fáceis. Isso também revela, né, como eu já comentei, a falta de legislação sobre o assunto, né? Que, enfim, contribua de alguma maneira. É claro que não vai sanar, porque se lei fosse bom, a gente vivia no paraíso, mas pelo menos cria empecilhos, dificulta, né? Normatiza alguma coisa. Exatamente. Bem, gente, estou passando agora para o Gustavo, para as considerações finais, tá? Lembrando que... Mas eu vou reclamar antes, eu estou achando péssimo. A gente tinha que continuar, porque está muito bom essa conversa, tem 1000 coisas para perguntar para o Manuel. Eu estou achando injusto a gente acabar agora. Pois é. Brincadeira. Lembrando que na semana que vem tem o 4º encontro, tá? Do ciclo de encontros que a Givô está promovendo. O tema na semana que vem é Direito e Arte. Não. Tá? Não é? É o do Júlio. Eu anotei errado. Então aproveita e já tem o assunto agora nas considerações finais. Jorge, agora vou anunciar qual é. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Puxa, quantos temas, né? Concordo com você, Ney. Isto dá para mais. Eu quero, assim,
pegar algumas coisas que o Manuel falou do início e ser um pouco cronológico com o posicionamento. Desculpa, eu botei aqui o YouTube do... Desculpa, Gustavo. Tá espoleando. O YouTube aqui. Não, bom, concordo obviamente com o Ney. O trabalho que faz o Manuel é a garantia do acervo no futuro, né? Do acervo cultural do futuro. A possibilidade de trabalhar com artistas mais locais. Aí nos comentários alguém bem falava que muitas vezes esses artistas ficam um pouco fora da história da arte, né? Porque não são estudados formalmente, e aí o trabalho que faz o colecionador desde a fonte primária, né, que é estar aí no ateliê do artista. Eu parabenizo a Manuel pela iniciativa e por outro lado eu me liguei que toma aulas de pintura, né? Você falou, Manuel, que incrível, porque realmente você tem que saber um pouco de técnica para poder perceber o que você está comprando. Nem todo mundo tem essa disponibilidade, esse tempo, e também nem todo mundo tem a obrigação. Acho que uma pessoa que quer colecionar pode colecionar por prazer, por gosto, porque gosta desse artista, e aí cai na... Estávamos falando deste assunto de cair no trampo, né? De cair de uma trampa, numa mentira, cair numa falsificação. A gente, quando compra um carro, esse carro tem uma documentação que está verificada e tem toda uma estrutura de trás que verifica e que eu posso comprar isso tranquilo, né? Existem projetos de leis, pelo menos na Argentina, que é onde eu sou, desde os anos 50, de um registro único de obras de arte para poder dar um pouco de ordem no mercado. Obviamente, isso não prospera por uma múltipla quantidade de interesses, né? Sempre que falamos de obras de arte, sempre falamos de peritagem, sobretudo estamos falando de mexer num assunto comercial. Eu me lembro de uma frase que falou o Marcelo Elaibe do Interpol Argentina. Gustavo, uma obra falsa é como um bilhete falso. Muitas pessoas, quando se ligam desse assunto, o único que tentam fazer, muitas delas, é que continue, que circule, né? Aí está o mercado secundário, que tem pessoas que têm uma ética incrível e tem pessoas que não tanto. Esses exemplos que colocou o Jorge desse leilão. E aí, este tipo de papos, precisamente para contar que nem tudo precisa acabar em uma peritagem, né? Considerando que a peritagem é o conjunto de elementos, de provas, que ajudam ao perito ou aos especialistas a confirmar a autenticidade ou a correspondência de uma obra. Antes de uma peritagem, existem parecer técnico, existem opiniões profissionais. Se a pessoa que vai comprar não tem esse conhecimento técnico, pode consultar alguém como para poder tomar uma decisão de compra. Aí o assunto é muito para falar, mas vou sintetizar porque vai ter uma específica a semana que vem que tem a ver com o perito e o conhecedor, né? E aí onde vamos falar precisamente do como é o procedimento de perícia e demais. Mas pegar a provenance de uma obra e falar que com a provenance é garantia da autenticidade é tão fraco como pensar que por identificação do pigmento corresponder com a época significa que essa obra seja desse artista. São muitos elementos, praticamente muito poucas provenances não têm lacunas. E se Gustavo, tem lacunas, sim. Explica o que é provenance para as pessoas, porque a provenance ou proveniência é o conjunto de documentos que uma peça, a história de vida da peça. O conjunto de documentos que acompanham essa peça desde que supostamente saiu do ateliê do artista até a atualidade, a quantidade de donos que tive, empréstimos, seguros, todo tipo de documentação. Aí o Manuel tem a grande oportunidade de poder falar com o artista e tudo que seja documentação, dedicatórias, cartas, todo tipo de documento que acompanhe essa peça vai formar a futura provenance dessas obras. O que acontece? Aí um mundo polêmico, né? A certificação de obras de arte. Para nosso critério profissional na equipe, um certificado de obras de arte é a fonte primária, é o próprio artista falando esta obra é minha. A grande dificuldade na história da arte é como ligar esse documento, que até os anos 60 nem tinha foto, com a obra, né? Como segurar que se corresponde na mesma. Todo o resto de documentação que fale da autenticidade dessa peça são o parecer técnico de alguém,
muitas vezes, até qualquer familiar que não conviveu com o artista está fazendo certificações de obra, até uma peritagem complexa interdisciplinar que abrange o parâmetro. São 3 eixos, como para simplificar: o eixo material, como está composta, com que material está composta essa peça; o eixo estético, sim, se se corresponde ou não com a estética desse artista nessa data; e o estilístico, e o técnico estilístico, a parte técnica, como é a execução técnica. Aí, desses 3, a gente utiliza laboratório, a gente utiliza historiador da arte, a gente utiliza o conhecimento do conservador e restaurador que sabe da capa pictórica do estado de conservação, para poder aproximar e fechar uma correspondência. Então, a gente tem que se virar nos tempos atuais, no mercado eletrônico. A gente está curtindo esta live porque temos a tecnologia e está acercando informação, e a gente está falando de Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, tem que ser também bom para poder comprar obras de arte, para uma pessoa que está no interior poder comprar em um leilão. O que acontece? Eu tenho experimentado um aumento da demanda de clientes particulares que, antes de comprar, me pedem se eu posso ir ao leilão ou à galeria, dar uma olhada na obra e, a partir daí, emitir um parecer técnico. Qual é a grande diferença entre um parecer técnico e uma peritagem? Que o parecer técnico é meu olhar profissional sobre essa obra, para ver se ela ostenta a antiguidade que supostamente deve ter pela assinatura, pela sua data, se não tem evidências sérias de falsificação, ou evidências sérias de restauração, ou de mudança, né, de uma assinatura acrescentada. Quantas obras não são assinadas, e quando entram no mercado, o falsificador falsifica a assinatura para atribuir essa obra que inicialmente era anônima, que não tinha intenção de engano, colocaram numa assinatura para poder aproveitar-se do valor do artista. E no final, se a pessoa precisa, não, eu quero saber, confirmar e ter uma comprovação técnica científica, a gente pode fazer uma peritagem. Mas aí o Manuel falou, tem um artista aí local, né, que já está sendo falsificado. É uma prática comum falsificar obra que ainda não tem um grande valor de mercado, porque é mais cara a pesquisa que a própria obra. Exatamente. Então aí é um grande, ou seja, desde sempre se falsifica tudo, né? Tudo que vai adquirindo um pouco de valor se falsifica. Então aí o cliente que fica com um problema. Aí o Jorge falou de um caso de Minas Gerais, que uma pessoa comprou, sei lá, R$500, não lembro quanto era, e o vendedor, depois, quando o cliente foi a reclamar, falou, ok, me traga uma peritagem e eu devolvo o dinheiro. E com R$500 não começa a consulta. Tá? Então aí essa pessoa fica com uma obra falsa, foi enganada, e não tem aí uma legislação, se passou a data da compra, a data da devolução, essa pessoa ficou com uma obra falsa. Então são muitos elementos. Sim. Eu queria fazer um complemento da tua fala, que é bem importante, que é uma questão que surgiu com muita força na minha pesquisa. Né? Dentro da questão da provenance, né, a gente pode se desdobrar para um assunto que é fundamental dentro do âmbito do colecionismo, que é o gerenciamento da coleção. E o quanto que isso é uma coisa que os colecionadores precisam se voltar, e eu acabei meio que virando um militante, porque o colecionismo precisa se profissionalizar, né, como uma das formas da gente poder prevenir uma série de questões. E o que significa isso? Né? Eu categorizo assim, mais ou menos em dois grandes dois momentos, né, para poder melhor entender, não que sejam só esses, mas a gente tem o momento da aquisição e tem o momento do gerenciamento da coleção. No momento do gerenciamento, pegando aqui a fala do Andrusha, né, que o documento de autenticidade é uma ferramenta muito importante pode salvar o colecionador comprador. Não só o documento de autenticidade dentro desse conjunto de documentos. Por quê? Porque até mesmo os documentos de autenticidade são falsificados, dependendo da compra. Então, essas questões todas, elas vão acabar com que o colecionador tenha que desempenhar um papel investigativo e de também, em paralelo à coleção das obras de arte, ter uma coleção documental, né, que hoje, né, dentro da história do colecionismo, é algo muito importante. Digamos assim, hoje a questão do colecionismo é
o acervo documental, né? Que vai reunir uma série de dados, não só da obra, mas também do artista, né? A mais robusta possível. Eu sempre que pude falar isso com os colecionadores que estavam atentos, né, a essa questão, a estimular que eles desenvolvessem coleções documentais também, em paralelo à sua coleção. Felizmente, na entrevista, na pesquisa, a minha pesquisa ela era quali quantitativa, tinham as entrevistas e tinha um questionário. Eu tive 200 respostas no questionário e das 200 respostas, eu tive um percentual muito alto de gente que já tem um acervo documental em paralelo à sua coleção de obras de arte. Então, isso é um assunto, é um tema, né? Tá, assim, é o tema do momento, é o tema da moda, do colecionismo, né? É dar força a esses acervos paralelos, esses acervos documentais, que são importantes para o trabalho do Gustavo e dos seus parceiros de profissão, que são os peritos, né? Sí, no, solo para fechar ahí, porque senão temos que entrar no assunto da peritagem, é muito extenso, né? Uma pessoa que vai comprar, infelizmente, este tipo de casos de pessoas enganadas afastam novos colecionadores, né? Sobretudo no mercado secundário, que é um mercado que precisa de novos colecionadores. O colecionador de hoje é a coleção que vira depois acervo público no futuro. Então, este tipo tem muito programa de televisão, né, de busca de tesouro, né, de pega essa obra barata e depois essa obra vale milhares. Na real, isso não é tão assim, né, tem muita pessoa procurando essa obra de ouro, né, e por isso eu entendo que algumas pessoas, ainda sabendo que o valor não é o valor de referência, eles estão esperando encontrar uma grande oportunidade. Hoje existem muitos meios para se informar. Acho que qualquer pessoa que pergunte para o vendedor e o vendedor não saiba responder já é um sinal de alarme, né? Não ficar com pertenceu a uma grande coleção particular. Qual é essa coleção? Grandes coleções particulares têm obra falsa. E só vou falar caso na Suíça. Existe quase a maior reserva técnica do mundo de obras de arte, né? Todas as obras particulares, de coleções particulares de grande porte, estão na Suíça. Dentro em Ginebra tem uma empresa especializada em laboratório de análise de identificação de materiais. A estatística dessa própria empresa, desse laboratório, é que praticamente o 50% de que entra ao laboratório tem algum problema de identificação. Não estamos falando que seja falso, mas tem um problema de identificação. Então, está falando do top, do melhor, tem uma porcentagem altíssima de erros de identificação material, temporal, datação. A proveniência sempre está maravilhosa, mas a peça tem aí problema. Então, não vamos aí demonizar o mercado, não vamos falar que o Christie's, Sotheby's e os leilões vendem obra falsa. Não, mas eles também têm, dentro de algumas, têm responsabilidade de checar certa informação, e acho que muitas vezes eles preferem não fazer essa checagem e não exigir mais que uma simples documentação de proveniência, né? Então, eu convido a todos aí, Jorge, já passei pelo chat o link para a semana que vem, que vamos estar com o Julio Reis, que é um grande amigo, colecionador, especializado em gravuras, e ele é uma pessoa, um pesquisador, né? E a gente vai tentar falar qual é a diferença entre o acionar desse conhecedor de arte com o perito acadêmico interdisciplinar. Que a gente se precisa mutuamente, a gente se consulta o tempo todo, mas temos olhares diferentes sobre aproximar a uma pesquisa para poder determinar a autenticidade de uma obra ou uma correspondência. Então, aí fica o convite para todos. Eu não quero me estender muito mais. Eu adoraria aí ficar com vocês falando, mas acho que a gente programou um horário e não queremos tirar tempo. E tenho duas perguntas aqui para te poupar, Jorge, para não te passar agora. Uma para o Manuel, que ficou pendente. Como se chama o projeto, Manuel? O projeto que você falou de disponibilizar a coleção. Tem um nome isso? Ainda não tem um nome, mas seguramente
porque acho que um dos aspectos é até esse nome ser construído com a comunidade, sabe, Gustavo? Tá. Então, isso também tem a ver com pertencimento que a gente, né, Ney, tem que focar e dar a oportunidade dessa construção coletiva, enfim, que de fato ele se identifique, inclusive com o nome daquele que vai estar lá. Isso é a grande questão da institucionalização hoje, porque ela parte de uma vontade genuína, às vezes genuína, também genuína, na verdade, né, do colecionador em dispor a sua coleção, ativar uma série de questões no seu entorno, mas nem sempre essas decisões são consorciadas. Cai de paraquedas a instituição na região, na comunidade, sem a menor ligação e interesse da comunidade. Então, é importantíssimo que a comunidade seja inserida nesse processo de constituição da instituição. Eu acho que hoje no Brasil um caso bem interessante que não chega não se aprofunda desta forma, mas que chega mais próximo disso, é a usina de arte aí de vocês, que é uma instituição, né, que tem, na verdade, duas linhas de trabalho, dois grandes objetivos, que é se constituir como uma instituição, seus objetivos, na verdade, a sua materialidade, as obras de arte, a coleção da instituição, e um outro processo que é fazer com que a comunidade possa desenvolver uma série de propostas, inclusive de negócios, né, a partir deste parque, né, que é ali a usina de arte. Então, eu acho que isso é muito importante, é um grande desafio equalizar essas duas vontades, a vontade pessoal do colecionador com a da comunidade. Eu acho que o Manuel tem um curto caminho muito grande, porque é como muita gente manifestou aqui, é uma pessoa queridíssima, né, apaixonante, não tem como a gente não já se cair de amores pelo Manuel nos primeiros minutos que conversa com ele. É uma pessoa super querida lá em Natal, na região, a família é muito conhecida lá em Martins. Então, eu acredito que vai ser, esse diálogo ele vai ficar mais fácil justamente por esse histórico. Não é um magnata que chega e faz cair um paraquedas lá, um elefante, né, imenso numa área que não diz respeito à comunidade, que não tem nada a ver com aquela construção cultural histórica. Então, eu acho que vai ser mais fácil para ele poder instituir algo, né, por essa sua trajetória, por essa personalidade que ele tem, que vai ajudar. Né? Eita, obrigado aí, rapaz. Conversa essa, Neide. Sim, tu me disse que eu era Ana Maria Braga. Eu gostaria de ter a conta bancária dela. Esse seria meu sonho. Aí eu ia virar um grande colecionador. Legal, então. Obrigado, Manuel. Obrigado, Ney. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Gente. Obrigado por ter ficado aí mais tempo. Eu só queria registrar, Jorge, tem uma figura muito legal que, dentre desses artistas que eu gosto muito, Alfredo Neves, que está aqui também, e inclusive ontem ele disse, quer saber, eu adquiri a obra que está no salão dele, e ele disse, nossa, tem uma outra obra ali. Eu achei tão interessante esse seu projeto que eu queria que essa obra fizesse parte e tal. Mesma coisa de Roberto, que é esposo de Rebeca, amiga do coração, que é um artista em potencial, e ele está pintando um Santo Onofre. Imagina aí, a dificuldade de você pintar um Santo Onofre que faça referência a mim e tal, enfim, que vai entrar aí também nesse projeto. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, Gustavo. Obrigado aí vocês, Ney, sempre carinhoso, aos amigos queridos, todos que eu estou, né, enfim, agradeço imenso aí a presença e a participação e o carinho de todos. Muito obrigado. Desculpa, eu vou pedir a palavra a última vez, juro, prometo, mas eu também queria fazer uma referência aqui, uma pessoa que está, um colega de vocês, advogado, o Leonardo Cansado, que está fazendo um trabalho incrível no Brasil, que ele está, na verdade, legislando, né, é um ativista do direito de sequência, que é um outro assunto que eu jogo para ti aí, para vocês,
Jorge e Gustavo, até para pensar num debate na sequência, porque é uma questão muito séria, muito importante, que beneficia os artistas, né? Que é o direito de 5% do valor de revenda de obra de arte, né? Muito envolvida dentro do universo do mercado secundário, e que o Leonardo está levantando essa bandeira, já conseguiu juntar um grupo de artistas expressivos no Brasil, em torno dessa questão, né? Há o ECAD para a música, né, que retém direitos autorais, e para as artes visuais isso existe também. É uma questão contemporânea, ela precisa ser mais debatida, e o Leonardo é uma referência hoje no país sobre essa questão. Está aqui na sala, sugiro que faço votos que vocês convidem ele para discutir essa questão futuramente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana.